Primeira discussão do projeto de lei 23/2024, autoria executivo. Súmula dispõe sobre a criação, competência, funcionamento, estrutura e composição da ACESF, Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina, e da outras providências. Em discussão, o substitutivo, o projeto e a emenda ao projeto. Peço que aguarde um instante. Está aberto para a discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo. Presidente, boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, todos que estão nos acompanhando aqui nessa sessão ordinária. Como de praxe, os projetos executivos vêm para casa e eu, obviamente, pergunto aos vereadores se, tecnicamente, eles têm alguma dúvida em relação ao projeto. Tá? Depois farei uma defesa breve na discussão, mas se os vereadores tiverem algumas dúvidas, até mesmo algumas que ocorreram durante a tramitação do projeto, foram retiradas nas comissões de justiça, nas comissões de administração, enfim. Então, vários assuntos técnicos já vieram para o plenário alterados. Então, só essa dúvida, se os vereadores quiserem suspensão. Caso contrário, vamos tocar a defesa do projeto na sequência. Ok, vereador. Bom, vereadores, o líder está questionando, acredito que não, então o tribunal está aberto para poder os vereadores se inscreverem. Não há inscritos, então nós vamos à votação. Vereador Eduardo, com a palavra. Bom, agora na discussão do projeto, quero agradecer a presença do Henrique, que está aqui representando a ACESF. E é um projeto, primeiro, necessário, presidente, uma vez que esse projeto de lei 23/2024, ele vai revogar a lei 2837 de 1977, que é a lei que instituiu a ACESF, a nossa Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina. E conforme eu disse anteriormente, a gente teve aqui, o que estamos discutindo no substitutivo número 1 do projeto 23/2024. Esse substitutivo, ele veio, obviamente, apresentado pelo Executivo, mas de manifestações feitas, inclusive, pela Comissão de Administração e Fiscalização. Tá? Então, o substitutivo veio justamente para corrigir o artigo 28, conforme sugerido, inclusive, acho que, se eu não me engano, talvez pela Comissão de Justiça também. Tá? Então, é um projeto de extrema relevância, importância, presidente, vereadores, vereadoras, que dispõe sobre a implantação, construção, sobre a criação, competência, funcionamento, estrutura e composição da ACESF e da outras providências. Me confundi aqui porque a gente tem também, não hoje, mas na sequência dos dias, aí a gente tem o PL 24, que também tem a ver com a ACESF, Mas este de hoje é na questão da criação, competência, funcionamento, estrutura e composição da ACESF. Então, os vereadores, acredito que tenham lido o projeto, Eu entendo que é um projeto realmente muito bom para a cidade, que fala, inclusive, da questão de você ter a permissão de uso, e também conceder, através de processo licitatório, alguns serviços relacionados a acesso, inclusive, que já consta no próprio projeto de 1977, não foi feita nenhuma inovação nesse sentido, mas que também fala a respeito de uma pauta que já há muitos anos, presidente, vereadores, vereadoras, tem sido discutido, vereadora professora Sônia, relacionado à questão da segurança dentro do cemitério. A gente já sabe dos problemas que tivemos em relação à segurança, porque houve ali, na verdade, um problema justamente na contratação de serviços terceirizados, serviços particulares, para fazer a segurança, inclusive, dos cemitérios. Então, é uma lei que vem para a gente conseguir, inclusive, ajustar essa questão de estrutura, de funcionamento, a questão organizacional, para que no futuro próximo também a gente possa ter
o serviço concedido, né, ou em parceria com a iniciativa privada, né, através de concessão, para poder fazer aí a administração, construção de novos cemitérios, né, para fazer também o gerenciamento e administração das capelas mortuárias. Esse é o próximo projeto. Então, nesse momento, somente para fazer a defesa em relação à questão da organização da acesso. Então, peço o voto sim, presidente. Tá? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida na sequência. Obrigado, vereador Eduardo. Vereadora Elenir, inscrita. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadoras, vereadores, especialmente aí os servidores da SESF. Quando nós discutimos esse projeto, quando veio a pauta, eu solicitei a fala e, no momento, eu chamei a atenção de um grande risco que estávamos cometendo ou ajudando o executivo a cometer esse grande risco, caso aprovássemos aquele projeto na sua forma original, que além de todas as possibilidades que estava dando para a terceirização, né, de outros serviços da SESF, levaria junto o serviço de preparação dos velórios, o serviço funerário. E chamava a atenção que, da minha parte, não teria voto, né, para transferir os serviços que hoje a SESF realiza, a quem eu parabenizo muito, né, o Henrique, todos os servidores da SESF, pelo serviço que faz. Eu acho que é um serviço que a população ou se queixa muito pouco, né? Pode ser alguns casos, mas na gestão do serviço da SESF, da forma como organiza os velórios, como organiza ali todo o funeral, atende as pessoas ali, eu penso que seria extremamente danoso para toda a população de Londrina se no projeto nós dássemos a possibilidade de terceirizar ou privatizar esse serviço. E aí veio o substitutivo, a que eu agradeço muito, né? Então, pelo substitutivo, pelo que nós estamos entendendo do substitutivo, esse serviço funerário, não é? E também de ornamentação dos caixões, não é isso? Está preservado com a SESF, tá? Eles estão dizendo sim. Então, eu sinto mais segura, confesso que após a votação tem algumas questões que eu quero levantar ainda, porque, sinceramente, eu penso que abrir as possibilidades de terceirizar tantos serviços assim, nós estamos entregando a nossas festas com possibilidades de um rumo que talvez não seja o que nós queremos. Isso porque a gente preserva os serviços que vocês realizam, tá? Mas eu penso que o fato do substitutivo número 1 ter retirado os serviços funerários, as funerárias, ou seja, a disputa pelos corpos falecidos, né? Na hora talvez as horas mais difíceis da família, quando procura pela SESF, buscando o serviço funeral, e ali você vê aquela disputa pelo falecido, pela disputa pelos corpos que ali estão. Isso, de fato, da minha parte, jamais teria o voto, né? Porque eu acho que nós não precisamos viver o que muitos municípios vivem. E nós temos um serviço público, né, que realiza esse trabalho importante e que a população quer esse serviço preservado. Então, sem dúvida, não teria meu voto. O substitutivo está aqui, retira essa questão, né, dos serviços funerários, ou seja, pelo substitutivo, os serviços funerários estão preservados, mas ainda tem algumas dúvidas, né, que eu penso que nesses 7 dias a gente tem condições de discutir. Então, mas eu agradeço a SESF, agradeço ao Executivo por ter feito o substitutivo, eliminando esse serviço nocivo, sem dúvida, para a população, que seria entregar o serviço da SESF hoje, serviços funerários, às empresas terceirizadas ou, basicamente, às funerárias. Obrigada. Boa parte, vereadora. Pois não. Apenas parabenizá-lo, parabenizar a fala da Vossa Excelência e parabenizar, de fato, né, o Henrique que está aqui, o Francisco também, são servidores que estão ali se doando dia a dia na SESF para melhor atender a população londrinense. E dizer que a casa tem esse respeito, né, por toda a secretaria, né, e por todos os seus servidores. Todos sabem que nós aprovamos aqui a gratificação. Foi uma luta, foi um parto, como diz, né, mas aprovamos
porque isso mostra o comprometimento do Poder Legislativo. E esse projeto da Acesso na Casa, vereadora, ele é um projeto que vem sendo construído com os próprios servidores da ACESP. Eles estão de acordo, estão apoiando, então pode contar agora com o voto desse vereador e parabéns pela sua fala e está aqui o nosso respeito aqui a todos os servidores da ACESP. Obrigada, presidente. Obrigada, Henrique, Francisco. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Leni. Professora Sônia, com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos que estão aqui nos prestigiando com suas presenças, Francisco e o Henrique, que aqui vem representando a CESF, e dizer do carinho que a gente tem por ter passado lá e por conhecer o pessoal que lá trabalha com tanto afinco. E dizer da importância que a gente vê um projeto como esse. Eu também tinha essa preocupação que a Lenir já externou, mas nós vimos assim que o que eu desejo hoje para a CESF, né, vendo esse projeto, que a gente viu pequenos avanços. Precisamos de mais avanços para a CESF, mas considerando que nós temos aí uma política pública imprescindível, uma política pública que tem que ficar na cidade, que tem que realmente ser ampliada e que nós não tenhamos, né, vereadora Lenir, nenhuma possibilidade de ter aí a participação como queriam anteriormente, né, de estar aí a iniciativa privada, mas nós queremos sim que tenhamos sempre essa política pública de excelência e torcer para que o novo executivo tenha aí esse olhar especial, um olhar atento para a CESF e pelo trabalho, pelo serviço que é prestado através da CESF. Então, assim, eu sempre cito o orgulho que eu tive de estar participando dessa administração, mas eu vejo o quanto nós precisamos, quando falamos principalmente da questão de construção do novo cemitério, do crematório, quanto nós precisamos da ampliação do número de servidores, né, de uma condição melhor aí para estarmos também cuidando dos nossos cemitérios, principalmente a questão da segurança, não apenas nos cemitérios, mas também nas capelas. Então, a gente vê que o projeto traz esse pequeno avanço, mas precisamos muito mais. A CESF precisa, a CESF merece, a CESF faz esse serviço de excelência para ter essa situação que é a pior, que eu digo assim, é tão importante quanto um hospital, porque você tem ali a finalização, né, da vida da pessoa e a família, toda a família envolvida, e nós sabemos a importância desse momento e os trabalhos são prestados por vocês. Então, parabenizar pelo trabalho e torcer para que nós tenhamos aí um avanço na CESF e que esse novo executivo nos traga aí mais segurança. A gente vê também a importância de modernizar o atendimento ali, quando nós falamos sobre softwares que já são disponibilizados no mercado, a aquisição, né, para que nós tenhamos aí no processo administrativo melhor, né, dentro da CESF. Temos um ótimo serviço, bons servidores, mas podemos avançar. E quando podemos avançar, temos então que ter esse olhar, esse pensamento que o nosso executivo vai sim estar nos auxiliando, o novo executivo também nesse sentido. Então, parabenizar vocês por isso e eu vou, então, pedir o voto sim para todos os servidores, para todos os vereadores. Muito obrigado, vereadora. Próximo inscrito, vereadora Mara. Boa tarde a todos os presentes, pessoal da ACESF, boa tarde. Vereadores, esse é um projeto, a vereadora Lenir, que me antecedeu, replicou a sua fala exatamente, acho que com todas as palavras do que estava sendo divulgado pela imprensa. Estava havendo uma grande repercussão em torno desse projeto. Exatamente isso estava sendo falado. Eu escutei aqui, né, ouvindo o rádio, escutei se falar da preocupação do que ia virar a nossa cidade, de fazer concessão, de serviço privado, várias funerárias, que ia virar uma briga, enfim, uma bagunça. Quero dizer que esse projeto, como disse o presidente, foi um projeto que já está na casa, né? Foi um projeto construído aí pelo Executivo, já está na casa há algum tempo. Nós tivemos aqui audiência pública, inclusive, e aí, inclusive, a imprensa questionou, mas cadê os vereadores? Esse projeto que ninguém explica, cadê o projeto que está sendo votado? Fez aquela repercussão toda. Mas o projeto esteve na casa, veio para audiência pública, aqui nós
não teve nenhum tipo de repercussão e aí, de repente, começou a criar essa dúvida, inclusive, na cabeça da população, né? Que era um projeto ruim, que o projeto, na questão justamente do transporte, na questão das funerárias, da concessão. Eu estou aqui com o líder, nós estamos até procurando aqui no substitutivo, e o substitutivo, ele fala, né? Eu falei, mas o que veio diferente no substitutivo? E aí, vereadora, nós estamos aqui lendo o projeto. E aí o substitutivo fala das questões das famílias carentes também. Inclusive, eu mesma falei para os meninos, vou votar o projeto em primeira discussão favorável, por quê? Porque para nós fazermos a discussão desse projeto, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Discutindo o projeto. E aí a gente verificar o que pode, se tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida, até convido aí, né, a população e até as emissoras de TV que colocar de rádio, que colocaram aí, que questionaram o nosso voto, que questionaram muito esse projeto, né, que falaram sobre o projeto, para que elas possam se pronunciar, para a gente trazer aí na segunda, de repente, eu não sei, alguma dúvida que eles tenham a respeito do projeto. Vereadora, nós só estamos falando do que da repercussão que teve. E aí, conversando com o vereador Tominaga, ele está aqui procurando a questão do substitutivo, só isso. Né? Uma parte, Uma vereadora. parte, professora. Vereadora, nós presidimos, né, estávamos juntas, inclusive, na audiência pública nesta casa, no horário noturno. Nós participamos do debate, nós ouvimos os dois lados, né, as pessoas se pronunciando aqui, e foi lamentável mesmo. O fato que a senhora está elencando foi lamentável, porque tivemos ali uma parte da imprensa que não leu o projeto, que não acompanhou o debate e que disse simplesmente que nós estaríamos aí propiciando essa corrida pelos cadáveres, voltando. E, na verdade, né, não era isso que estava sendo apregoado naquele momento. O que nós explicávamos é justamente a necessidade de adequação à nova Constituição. Mostrávamos que já havia ali alguns preceitos, já existiam dentro do projeto, certo? Então, o substitutivo, ele veio a suprimir algumas questões aqui, né, a modificar, e isso houve a adequação necessária. Mas é muito triste quando nós nos pronunciamos, damos entrevista a uma rádio e as nossas palavras são distorcidas e nós estamos ali apenas representando a Comissão de Justiça, dentro do conceito de legalidade e constitucionalidade que estava adequado naquele momento. Exatamente, vereadora. Só para concluir, por isso eu fiz questão. Vereadora Lenir, o que a senhora talvez não tenha entendido minha fala, mas o que a gente viu aqui, que lógico, como a senhora disse, está tudo certo, foram readequados, nós fizemos a discussão. O que eu levantei aqui, vereadora, é que o que a senhora falou aí realmente foi discussão, foi trazido pela mídia de uma maneira totalmente diferente. Nós tivemos o debate aqui pela nossa comissão e aí adequou-se o projeto e hoje, lógico, como a senhora disse, a gente vai votar o projeto segura do que está votando. Obrigado, senhores, pela atenção. Muito obrigado, vereadora. Eu peço a palavra para cedê-la à vereadora Lenir de Assis. Muito obrigada, vereador Emanuel Gomes. Não, só para pontuar algumas questões aqui, né, que foi dito agora pela vereadora me antecedeu, só uma questão. Quando o projeto entrou em pauta, ele foi retirado de pauta. Porque nós discutimos o projeto na forma original, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, estava no original. Entre as atividades da SESF, lhe competia proceder à outorga, delegação a terceiros para implantação e funcionamento dos serviços funerários mediante processo licitatório. É isso que essa vereadora pediu a palavra, ambos estavam aqui, outros vereadores me parece que me acompanharam também, e nós fizemos a discussão de como se esse serviço de entrega dos serviços funerários para licitação, terceirização,
viesse ser aprovado nessa casa, isso seria um dano para o serviço que a SESC executa hoje. Então, o que nós discutimos naquele momento era: não dá para aprovar um projeto delegando, entre outras atividades, como segurança e outras questões mais, também todo o serviço de preparação de corpos, funerária, chegando, licitando, disputando, né, aquele velório, aquele corpo que está ali esperando por um serviço e a família também. Nesse sentido, no substitutivo, é isso que eu disse, foi retirado, foi suprimido, obrigado, esse parágrafo. Permanece outras delegações de serviços, mas o serviço de funerários está fora, no substitutivo. Uma parte, vereadora. Pois não. Talvez eu tenha me expressado mal, vereadora. Exatamente, eu falei que a senhora replicou o que a imprensa colocou, exatamente isso, para a imprensa agora ter ciência que nós vamos votar o substitutivo, que também nós trouxemos essa questão à pauta que, na votação do projeto, e o que estava sendo divulgado é que nós trouxemos aí um projeto, enfim, que nós votaríamos um projeto, que iria virar uma bagunça, como disse a professora Flávia Cabral, só para deixar bem claro, né, que nós vamos votar o substitutivo, que isso foi levantado por nós vereadores, porque nós estávamos sendo cobrados daquilo que nós fizemos, como se não tivéssemos feito. Obrigada. Nesse sentido, a imprensa cumpriu um papel importante, porque ela replicou a nossa discussão quando o projeto entrou em pauta e nós solicitamos que o projeto fosse retirado de pauta, apresentado substitutivo, sem a delegação dos serviços funerários. E foi isso que aconteceu. Então, nesse serviço, né, se a imprensa replicou aquilo que nós discutimos aqui e contribuiu para que houvesse o substitutivo, mas eu penso que o substitutivo veio após a nossa discussão aqui, quando o projeto entrou em pauta, depois teve todo o processo de audiência pública, que foi esse entendimento, e que agora, então, é importante, né? O Douglas está aí, a imprensa está aí, que divulgue, sim, que no substitutivo do Executivo da SESF veio um projeto sem a terceirização das funerárias. Eu penso que aí acomoda, porque, de fato, a cidade fica em pânico mesmo. Porque é um serviço que ela não quer perder, são os serviços funerários prestados pelo serviço público, que é da SESF. Uma parte, vereadora. Bem, só gostaria de deixar pontuado que ele ainda não estava necessariamente em pauta, porque ele estava na área da Comissão de Justiça, ainda na discussão, né? Quando nós começamos a analisar esse projeto. Então, o que nós estamos nos reportando aqui é o fato da discussão da audiência pública, certo? Uma audiência que foi até bastante interessante. A vereadora Sônia esteve conosco naquele dia, ad hoc, inclusive substituindo algum vereador da nossa comissão. E foi um momento muito importante, vereadora, só que a imprensa tem um papel fundamental, é necessária, a liberdade de comunicação é necessária, mas, por vezes, quando há uma interpretação individual e esta é difundida, esta pode, por vezes, macular aquilo que efetivamente está sendo feito nessa Casa de Leis. A seriedade com a qual a gente tem participado, inclusive, né, efusivamente, temos participado exaustivamente de audiências públicas, participado de projetos, discutido esses projetos. Então, assim, colocar palavras na nossa boca ou distorcer aquilo que nós falamos não é adequado. Por isso, sempre a preocupação. Muito respeito aos profissionais da imprensa, mas é imprescindível que eles também nos respeitem na mesma proporção, não acrescentando palavras àquilo que nós dissemos. Então, basicamente, é disso que nós tratávamos, de uma rádio especificamente, que fez uma mídia toda, uma manhã, uma parte de uma manhã, inclusive, né, vereadora? Tempo. Vereadora Mara. Perdão, senhor, só para terminar minha frase. E isso não foi algo aprazível. Jogar a população contra essa Casa de Leis não é algo que nós consideramos adequado. Muito obrigada. Obrigada, vereador. Então, fica aí comunicado à população que no substitutivo está fora a delegação dos serviços funerários. Obrigada. Obrigado, senhoras e senhores. Não há mais inscritos no painel, então nós vamos encerrar a discussão e vamos à votação. Primeiramente, a votação do substitutivo número 1. Aberto para votação. Encaminho o voto sim.
Vereador David, o voto. Lenir de Assis e Santão. Registro o voto sim, por gentileza, presidente. Vereador David vota sim, Santão. Ok, encerrado a votação. Aprovado com 18 votos favoráveis, um contrário. Aprovado o substitutivo, prejudicado o projeto e a emenda. Esta presidência anuncia o prazo de 7 dias úteis para apresentação de emendas antes do segundo turno de deliberação, que acontece de 13 de dezembro de 2024 a 3 de fevereiro de 2025. Senhoras e senhores, só esclarecendo que, embora seja necessário abrir o prazo de 7 dias de emendas, esta presidência informa que ele será deliberado na sessão extraordinária que nós teremos, ainda esse ano.